aula conceitual com conteúdo de fatoração. Roda a vinheta. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak. Fatoração é colocar, né, a soma em produto. Quando eu tenho uma soma de termos e transformo ela num produto, a gente está fatorando. Então, automaticamente, para fatorar, a gente tem que desenvolver, né, no caso, a gente vai assimilar isso aí a produtos notáveis. Né? O quadrado da soma dos termos, o quadrado da diferença dos termos, o cubo da soma dos termos ou da diferença dos termos. Então, fatorar é transformar uma soma em um produto. Como eu coloquei aqui, ó. Fatorar é colocar em forma de produto, né? Transformar a soma, a diferença em um produto. Exemplo, decompor em fatores primos. Então, quando eu fatoro, eu decomponho em fatores primos. Quando a gente fala só de números, né? Quando eu quero decompor um número, eu quero extrair a raiz de um número, eu vou decompor esse número em fatores primos para eu poder extrair uma raiz. Eu quero extrair o MMC, eu quero extrair o MDC, então a gente vai decompor em fatores primos, certo? Fatorar também é isso. Sem falar na fatoração de binômios e de polinômios em geral. Então, a gente define fatoração, né? Simplesmente, né? Por definição, que fatorar é transformar a soma, a diferença, em um produto. Então, ó, aí nessa parte de fatoração, a gente tem o quadrado da soma, o quadrado da soma de dois termos, que me dá o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, fatorar é o seguinte, eu vou pegar esse trinômio, que a gente chama trinômio do quadrado perfeito, e voltar a esse produto notável aí, certo? Essa soma que está sendo elevada ao quadrado. Então, a gente também tem o quadrado da diferença, que só muda aqui, ó, que aqui é mais, aqui é menos. O quadrado do primeiro, ao invés de eu começar com mais, como eu comecei aqui, ó, eu começo com menos. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? Isso é uma maneira simples, mais rápida de desenvolver um produto notável. A gente tem aqui, ó, a diferença de quadrados. Então, quando eu tenho uma diferença de dois quadrados, essa diferença de dois quadrados, ela foi gerada de quem? Do produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Então, aqui eu tenho a diferença dos quadrados. Qual a forma fatorada disso aqui? O produto da soma pela diferença dos termos. Qual a forma fatorada desse trinômio do quadrado perfeito? Essa aqui. Qual a forma fatorada desse trinômio do quadrado perfeito também? Sendo que aqui é menos, aqui é mais, né? Vai me gerar o quê? Outro produto notável, que é o quadrado da diferença dos termos. E a gente tem o cubo perfeito. Eu tenho aqui, ó, o cubo da soma, também eu posso ter o cubo da diferença, que me gera vamos dizer assim, esse polinômio, né? Que é o cubo perfeito. A gente tem o quadrado perfeito e o cubo perfeito. E o cubo perfeito, a forma fatorada de um cubo perfeito é quem? A mais B é o cubo da soma ou o cubo da diferença. E quando eu vou resolver esse produto notável, o que é que eu faço? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo ao cubo. Aí me dá um cubo perfeito. E quando eu fatoro esse cubo perfeito, eu volto ao produto notável, o cubo da soma ou da diferença dos termos. E aqui a gente tem uma forma de fatorar por agrupamento. Não há fator comum em todos os termos da expressão. Então, quando eu vou trabalhar com uma fatoração por agrupamento, quando eu vejo que não há fator comum, a gente vai ter que agrupar os fatores que tem em comum e depois a gente faz colocando em evidência. Tudo isso a gente vai ver passo a passo. Então, para fatorar, a gente tem algumas definições de fatoração, alguns métodos para fatorar, que é o trinômio do quadrado perfeito, ó, certo? Por que trinômio do quadrado perfeito? Porque eu tenho três termos, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Porque ao extrair a raiz de A e de B,
gente já viu, né? E dobrar esse valor, ele tem que me dar esse do meio. Então, ao extrair a raiz de A ao quadrado é A. A raiz quadrada de B ao quadrado é B. Então, pegando o resultado dessas raízes e multiplicando por 2, tem que me dar esse termo central aqui, certo? Então, por isso que a gente diz que é quadrado perfeito. Mas tudo isso a gente vai ver nos exemplos, passo a passo, e no decorrer das aulas e dos módulos aí dos vídeos, certo? Que esses vídeos vão ser divididos em vários módulozinhos para vocês conseguirem acompanhar, para não ficar muito assunto num vídeo só ou um vídeo muito extenso. Os métodos de fatoração: agrupamento, fator em evidência, trinômio do quadrado perfeito, a diferença dos quadrados, o cubo perfeito, certo? Entre outros mais que a gente vai ver aí no decorrer, mas a princípio a gente vai ficar com esse. Então vamos para a resolução de questões. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo ele está pedindo para a gente efetuar esse quadrado da diferença dos termos. A única coisa que vai diferenciar o quadrado da diferença ao quadrado da soma de dois termos é o sinal, né? Quando a gente está com a diferença, a gente começa com menos e termina com mais. Quando a gente tem soma, a gente começa e termina com mais, certo? Vai ser sempre tudo mais. Então aqui eu vou fazer, ó, seguindo a regrinha, né? A definição de produtos notáveis, eu vou fazer o quadrado do primeiro, ó. Que é o primeiro termo? 5x ao quadrado. O quadrado do primeiro, ó. Vou pegar o primeiro, que é 5x ao quadrado, e elevar ao quadrado. O termo todo. Aqui é menos, ó, começa com menos aqui, ó. Menos 2 vezes o primeiro, que é 5x ao quadrado, vezes o segundo, que é 6y à quarta, mais o quadrado do segundo, que é 6y à quarta elevado ao quadrado. Ao expandir isso aí, eu vou resolver os produtos e as potências. Todo mundo já sabe que quando a gente pega uma expressão onde tem soma, diferença, produto, potência, radiciação, a gente tem uma ordem de operação e também a gente tem uma ordem de eliminação de sinais, né? Esses sinais aí de associação. No caso, primeiro aqui eu tenho que resolver a potência, automaticamente eu elimino o parênteses. Quando eu coloco um termo entre parênteses é porque eu estou dizendo que todos os elementos que tiver envolvido nesse termo vai ser elevado a esse expoente. Então vai ficar 5 ao quadrado, coeficiente numérico, que dá 25. X ao quadrado elevado ao quadrado, eu tenho a potência de potência. Tá vendo como é importante a gente sempre estudar os conteúdos de maneira que a gente guarde isso, porque a gente sempre está usando potência, as propriedades de potência. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 é 4. Não é 2 mais 2, não. Quando a gente soma os expoentes é quando eu tenho um produto de mesma base. Potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Menos, resolvendo aqui, ó, esse produto, vou fazer só o produto dos números. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. Como a parte literal aqui, ó, são diferentes, não tem como usar a propriedade aí. Eu só vou repetir ela. Vai ficar x ao quadrado, y à quarta. Mais 6 ao quadrado, 36. Y à quarta elevado ao quadrado, conserva a base, 4 vezes 2, 8. Né? Potência de potência. Então, pessoal, ao efetuar esse produto notável, a gente chega nesse trinômio, que é o trinômio que é resultante desse produto notável. Nesse trinômio aqui a gente pode fatorar. Fatorar é justamente transformar essa diferença em soma, tá vendo? Em um produto, porque aqui é um produto. Quando eu digo 5x ao quadrado menos 6y à quarta elevado ao quadrado, eu estou dizendo que eu estou pegando essa base e multiplicando por ela mesma. No caso, a base 2 vezes, certo? Vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo 2, depois eu boto o enunciado aqui embaixo. Resumindo, o enunciado pede para a gente, utilizando alguns métodos de fatoração, a gente conseguir resolver essa soma, certo?
utilizando o método de fatoração. Então, qual o método que eu posso usar aqui para resolver essa expressão aí? Eu posso utilizar fator comum. Por quê? Se vocês observarem aqui, eu tenho 8 em todos os termos. Então, usando o método de fator comum, eu posso colocar 8 em evidência. Colocando 8 em evidência, eu abro parênteses e vou pegar cada termo desse e dividir por 8. Pegando aqui, ó, 8 vezes 106, em vez de eu fazer o produto aqui, e depois somar, fica bem mais fácil. Coloquei o 8 em evidência, porque ele é um fator comum em todos os termos. Eu vou pegar cada termo desse e dividir pelo que eu coloquei em evidência. Dividindo 8 vezes 106 por 8, ó, eu corto 8 com 8, que dá 1. E 1 vezes 106 sobra 106. A mesma coisa eu faço aqui e aqui. 8 vezes 99 dividido por 8 sobra 99, então eu boto mais 99. E 8 vezes 95 dividido por 8 sobra 95, eu boto mais 95. Então aí, pessoal, colocando 8 em evidência, aí fica mais fácil agora se eu somar 106 mais 99 mais 95, que me dá como resultado 300. Então vai ficar 8 vezes 300. E 8 vezes 300 equivale... Deixa eu botar mais para cá. Né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. E 8 vezes 3, 24. Então, ó, o resultado é 2.400, certo? Tá vendo? Ó, eu posso resolver uma expressão aí aritmética, né, que só tem números, utilizando um método de fatoração, certo? Vamos ver o próximo exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui eu coloquei o exemplo 3.1 e 3.2. Aqui a gente vai resolver, como eu coloquei lá no quadrozinho, no quadro anterior de definição de fatoração, né? Aquele mapinha mental, eu coloquei lá, enfatizei o método de agrupamento, que é um dos métodos que o pessoal acredita que tem mais dificuldade, né? Porque fatorar a gente vai simplificar, transformar, né, uma soma, uma diferença em um produto, simplificando. Certo? Isso aí, essa fatoração é muito importante quando vocês forem ver mais à frente, é uma maneira de simplificar uma expressão para a gente poder eliminar elementos, né, em uma expressão. Então aqui, ó, eu tenho AX mais AY mais AZ mais BX mais BY mais BZ. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho o A e o B, né, aqui, ó, que está em evidência nesses três e o B que está em evidência nesses três. Eu tenho o Y que está aqui, eu tenho o X que está aqui, o Z que está aqui, mas eles, nenhum está em comum, né? Em evidência em todos os termos. O que é que eu faço? Agrupamento. Então, eu vou fazer... Agrupamento é agrupar, é formar grupos. Então, eu vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, ó, vai ficar, nesse caso aí, quem é que está em evidência? Como eu coloquei, eu agrupo e depois coloco em evidência. Na definição, eu vou botar o A em evidência, porque o A está comum aqui nesses três, e vou pegar cada termo desse e vou dividir pelo A que coloquei em evidência. AX dividido por A sobra X. Quando eu digo AX dividido por A, é porque eu fiz isso aqui, ó. AX dividido por A. Cortar com A, né? Quando eu digo corta é porque eu estou dividindo. A dividido por 1, qualquer coisa dividido por ela mesmo dá 1. E 1 vezes X que sobrou ali é X. Eu boto no parênteses, vou isolando. AY dividido por A sobra Y. AZ dividido por A sobra Z. Tá aqui. Agora eu vou agrupar esses termos aí. E quem é que está em evidência aí? O B. Então, ó, aqui não é mais, eu boto mais aqui, ó. Mais B em evidência. Abro parênteses,
né? Aí eu pego bx dividido por b, dá x. By dividido por b, dá mais y. E bz dividido por b, dá mais z. Na verdade, eu tenho também que falar o sinal, né? Eu digo mais bx dividido por mais b, dá x. Porque corta b com b, né? Fica tudo positivo. Mais by dividido por mais b. Sinais iguais, já na divisão é igual ao produto. Mais dividido por mais dá mais. By dividido por b, sobra y. Mais bz dividido por mais b, dá mais z. Pronto. Feito isso aí, acabou? Não. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que agora, ó, agrupei, e agora olhando para cá, quem é que está em evidência? O x, y, z, ó, ele está nesse termo e está nesse termo. Então, eu boto ele em evidência. Eu vou botar ele em evidência aqui, ó. X mais y mais z, coloquei ele em evidência. Aí eu vou pegar esse termo aqui, ó, a que multiplica x mais y mais z, e vou dividir por xy mais z. Vai sobrar quem? A. Que aqui, ó, é um produto, sobra A. Quando eu pego mais B vezes x, y, z e divido por x mais y mais z, eu corto x mais y mais z com x mais y mais z e sobra mais B. Então, essa aqui, ó, eu vou botar de vermelho. Essa aqui, ó, é a forma fatorada desse polinômio, certo? Então, aqui eu tenho a forma fatorada. E o que é a forma fatorada? É transformar uma soma ou uma diferença em um produto. Se você fizer distributiva aqui, ó, fazer distributiva com A e Z, A e Y, A e X, B e Z, B e Y, B e X, você volta a isso aqui, certo? Então, a forma fatorada está aqui. Vamos para o exemplo 3.2. No exemplo 3.2, eu também vou usar o mesmo método de agrupamento. Então, vocês quando forem fazer o método de agrupamento ou qualquer outro método, né? Por enquanto a gente está por fator comum, a gente está trabalhando aqui com agrupamento e fator comum, porque aqui eu vou ter o fator comum, que é x mais y mais z. Então, vocês têm que ter cuidado também na parte numérica. Ó, eu estou olhando aqui que esses três termos eu posso trabalhar agrupando. Esse, esse e esse. E posso trabalhar agrupando esse, esse e esse. Ô, professor, mas aqui, ó, eu tenho um M e um M em evidência. Porque, ó, o R só está aqui, o N e S só está aqui, e aqui eu só tenho um M, mas o M está aqui e aqui. E o valor numérico? E os números? Ah, professor, não tem nenhum igual aqui não. Aqui é 5, aqui é 15, na verdade aqui é menos 15, aqui é 25. Então, não vou botar nenhum número em evidência. Coloca assim. Quem é que vai ser o número que vai entrar em evidência aí? Quem lembra? É exatamente o divisor comum de 5, menos 15 e 25, que é o 5. O 5 divide 5, divide menos 15 e divide 25. Porque o intuito é botar o termo da evidência e pegar os termos do polinômio e dividir pelo que eu coloquei em evidência para isolar no parênteses. Então, eu vou fazer esse aqui, ó. E esse aqui. Certo? Então, vamos fazer aqui, separadamente. Eu vou botar o 5 em evidência. E o M. Sendo que o M aqui, ó, tem ao cubo, tem o expoente 1 e expoente 1. Então, quando eu pego um termo e coloco em evidência, se for uma variável que tem expoente, eu sempre pego o termo em comum, né, de menor expoente. Então, eu vou pegar o M elevado a 1, que é M. Abro parênteses aqui, ó. Vou dividir 5M ao cubo R por 5M. Então, vamos dividir aqui. Dividindo isso aí aqui, ó, só para vocês entenderem, 5M ao cubo R dividido por 5M. 5 eu corto com 5, que dá 1. M ao cubo dividido por M, propriedade de potência. A propriedade, né, de potência, divisão de mesma base. O que é que eu faço? Conservo a base, que é o M, que está em comum, e subtraio 3 menos 1, que dá 2. O R não tem ninguém para dividir, eu repito aqui.
Então, 5m ao cubo R dividido por 5m, me sobra m ao quadrado R. Agora eu vou dividir menos 15 por 5, dá menos 3. M dividido por m, corta, né? Dá 1. E ns não tem ninguém para dividir, eu repito aqui, ó. ns. Mais 25 dividido por 5 dá 5. M dividido por m dá 1. E 1 vezes 5, 5. Fechou aqui, ó. Agora eu vou pegar aqui, olhando para cá. Eu vou olhar esses três termos, né? Eu vou agrupar eles. Então, né, na verdade, eu já agrupei aqui. Então, aqui eu vou olhar, ó, a letra aqui, ó. Aqui tem M, aqui já não tem, aqui não tem. Então, aqui eu vou pegar o N, ó. Tem N aqui, N aqui e N aqui. O R, S aqui não tem. Então, só que está em comum da parte literal é o N. E dos números, os coeficientes numéricos. Eu vou pegar o 2, que o 2 divide 2, divide 6 e divide menos 10. Então, eu vou pegar o menos 2. Menos 2, N. E vou dividir cada termo desse aqui pelo que eu coloquei em evidência. Então, quando eu pego menos 2 e divido por menos 2, na divisão de números inteiros, né? Negativo, 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 positivo, 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 números inteiros, na divisão é igual ao produto. Quando eu divido ou multiplico dois valores de mesmo sinal, fica positivo. Então, menos dividido por menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. E eu corto N com N. Quem é que vai sobrar aqui? M ao quadrado R. Sobra M ao quadrado R. Deixa eu botar ali para vocês entenderem. Então vai ficar, ó, menos 2m ao quadrado NR, que é esse termo, ó, negativo, e vou dividir pelo menos 2 que eu botei em evidência. O menos 2n. Corto 2 com 2, n com n, sobra quem? Ó, sim, esse 2 aqui é negativo. Menos dividido por menos dá mais, vai sobrar m ao quadrado R. Agora eu vou pegar e dividir, ó. Mais 6 dividido por menos 2. Ó, mais dividido por menos dá menos. Então vai ficar aqui menos. Lembra logo para o jogo de sinais. Mais dividido por menos dá menos. 6 dividido por 2 dá 3. N ao quadrado dividido por N conserva a base e subtrai 2 menos 1 daqui, dá 1 aqui. Certo? Deixa só o N. E esse S não tem com quem dividir, eu repito. Aqui, ó, menos 10 dividido por menos 2 dá mais 5. E N corta com N, não sobra ninguém ali da parte literal, fica só o 5. Aí, olhando agora para cá. Depois que a gente fatorou por agrupamento, a gente olha para cá. O que é que me dá? Eu tenho esse termo aqui, ó, tá vendo? É igual a esse aqui. Para a gente colocar em evidência, eu tenho que ter o mesmo termo, o mesmo elemento em todos os termos, né? Então aqui, ó, esse aqui, esse parênteses, ó, m ao quadrado r menos 3ns mais 5 é igual a isso, ó, inclusive nos sinais. Então eu só posso colocar em evidência quando forem idênticos em todos os termos. Então eu vou repetir. Quem é que está em evidência agora? O fator comum, esse aqui, ó. Então eu coloquei em evidência. Coloquei em evidência. Aí eu vou pegar esse termo e vou dividir pelo que eu coloquei em evidência. Vai sobrar quem? 5m. Aí eu boto multiplicando, ó. Por que aqui eu botei multiplicando, ó? Botei o menos 2n que multiplica quem? Os elementos que vai ser no resultado da divisão desses termos pelo que eu coloquei em evidência, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, sendo que aqui eu não agrupei, eu já fui direto por fatoração de fator comum. Coloquei esses parênteses que está comum aqui, ó, multiplico com quem? Com o resultado da divisão de cada termo desse dividido pelo que eu coloquei em evidência, que no caso aqui vai ser o 5m. Pegando esse termo aqui, ó, dividido pelo que eu coloquei em evidência, vai sobrar quem? Menos 2n. Então aqui, ó, a gente finaliza a fatoração por agrupamento, certo? O conselho que eu dou é que vocês vejam esse vídeo com muita atenção,
não entendeu algum passo, volta e vê de novo. Isso é tudo, ó, se vocês observarem, o que a gente está fazendo aqui é o que a gente já viu ano passado, né? No 8º ano, utilizando as propriedades que já foi visto, já que você já conhece, certo? Então, o negócio é praticar. Vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, no exemplo 4, a gente vai trabalhar com a fatoração, no caso, a fatoração de diferença de 2 quadrados. Então, quando eu tenho uma diferença de 2 quadrados, essa diferença de 2 quadrados, ela foi gerada do produto da soma pela diferença de 2 termos, certo? Que é mais um produto notável que a gente viu lá no início da aula. Então, para eu conseguir fatorar isso, voltar a ser um produto da soma pela diferença de 2 termos, né? Transformar essa diferença em um produto, o que é que eu vou fazer? Eu vou extrair as raízes, certo? Eu vou extrair as raízes dos 2 termos. Se eu tenho uma diferença e eu vejo que tem como tirar a raiz desses 2 termos, então ele me dá uma diferença de 2 quadrados. Caso eu não consiga extrair um dos 2 termos, não é diferença de 2 quadrados, né? Na verdade, é uma diferença de 2 quadrados, se for, no caso aqui, na verdade, se aqui fosse um 3, então não posso dizer que é uma diferença de 2 quadrados, porque para eu conseguir extrair a raiz, não tem como extrair a raiz de 1,3. Então, de fato, quando um dos termos não dá para extrair a raiz, ele não se trata de uma diferença de 2 quadrados, se trata de um binômio, certo? Então, aqui, ó, extrair a raiz de x à quarta. Lembrando lá de extrair raiz, né? Usando aquelas propriedades de radiciação que a gente já viu no início do ano. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, o expoente da raiz não é 2, eu vou pegar 4 e dividir por 2, que dá 2. Então, quando eu pego o expoente do radicando e divido com o índice, esse radicando x, ele sai com o resultado dessa divisão. Então, ele vai sair daqui, ó, x ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2. Menos, né? E vou extrair a raiz. A raiz quadrada de y ao quadrado é y, porque ó, 2 dividido por 2 dá 1, y elevado a 1 é ele mesmo, ou se você corta, ó, P e zaga. Aqui ó, fica x ao quadrado menos y, mas como eu falei, a diferença dos quadrados, ela é resultante de um produto notável. Que produto notável é esse? O produto da soma pela diferença dos termos. Aí o que eu faço? Só eu dobrar isso aqui, ó, um produto. Sendo que em vez de eu botar menos aqui, eu vou botar mais, certo? Então, isso aqui é a forma fatorada disso aqui, né? Eu voltei ao produto notável. Fatorar é voltar ao produto notável, né? Transformar uma diferença na soma em um produto. Então, pessoal, por enquanto, a gente vai ficar aí. Mas antes de concluir essa aula, eu quero só enfatizar vocês, porque tem muita gente que confunde, e vocês não podem confundir isso aqui, ó. Aqui eu tenho o quadrado da diferença dos termos. Aqui eu tenho a diferença de 2 quadrados. E essa diferença de 2 quadrados foi resultante de quem? Do produto da soma pela diferença dos termos, ó. Ele resultou disso aqui, ó. Certo? Já isso aqui eu tenho o quê? Um quadrado da diferença dos termos, que me gera um trinômio do quadrado perfeito, né? Tá vendo? Então, isso é muito diferente disso, certo? Ó, então não confunda, viu? Quando eu boto parênteses e elevo ao quadrado, eu estou dizendo que eu tenho um quadrado da diferença dos termos. Quando não tenho parênteses, ó, cada um no seu tempo. Se eu tenho 2 termos elevado a um expoente que me dá um quadrado perfeito, tem como extrair a raiz e é uma diferença, então ele é uma diferença de 2 quadrados. Eu tenho como fatorar e chegar na forma e levar para a forma fatorada, né, que é o produto da soma pela diferença. E aqui eu tenho o quadrado da diferença dos termos que me gera um trinômio do quadrado perfeito. E depois a gente vai aprender como é que fatora isso aqui, transforma isso nisso, certo? Então fica aí, e aqui embaixo eu vou deixar uma atividade de casa para vocês fazerem da apostila, beleza? Um abraço, pessoal, até a próxima aula. Produto da soma pela diferença dos termos. Qual a forma